E ele sempre estava numa roda, geralmente usando droga. E eu ficava um pouco deslocado, eu não fazia aquilo. E eu comecei a perceber que para eu poder andar com eles, eu tinha que fazer aquilo que eles faziam. Então pensa, eu com 14 anos, comecei a me colocar na situação. Comecei a me forçar a usar droga, a fumar maconha. E aquilo que eu não gostava de fazer, com o tempo foi virando uma rotina, até que se tornou prazeroso e virou uma dependência. Eu vou resumir uma das coisas só, mas olha que ponto eu cheguei para poder realizar aquilo que eu queria. Uma criança que poderia ter um sentimento puro e fez de tudo para chegar onde queria. E com isso eu comecei a ganhar muito dinheiro. Eu comecei a fazer os shows, ganhando mais de 100 mil por show. A gente já chegou a fazer mais de 60 shows no mês. Aí veio Sintonia, que vocês viram também. E aí minhas músicas estavam famosas, minha imagem ficou famosa, a série passa em 190 países. E eu tinha tudo que eu queria. Mas eu sentia que faltava algo. Eu sentia que mesmo com tudo isso, com todo o dinheiro que vocês possam imaginar, eu não estava completo. Afinal, nós fomos criados para adorar a Deus. Então, eu falo que existe um buraco no seu peito que é exatamente do tamanho de Deus. E só Ele vai preencher isso. E olha, eu tentei de tudo. Sabe aquela luta insistente atrás de dinheiro, dinheiro? Por um tempo o dinheiro virou meu Deus. E eu fazia o que fosse preciso. E eu fiz para conquistar tudo isso. Mas eu comecei a frequentar uma barbearia quando eu mudei para Alphaville, lá em São Paulo. Era o meu sonho, eu vi essas casas nos clipes. E aqui vocês vão ver a importância de caminhar com homens e mulheres de Deus. Eu comecei a frequentar essa barbearia e eu chegava lá sempre drogado, contando tudo que rolava nos bastidores do funk. E o dono dessa barbearia, ele se chama Sam. Toda vez que eu chegava com algum problema, ele sempre me respondia com a palavra. Ou seja, ele não me respondia aquilo que eu queria ouvir, mas o que eu precisava. Quando a gente é famoso, todo mundo que está à nossa volta concorda com tudo que a gente faz. Mas aquele cara começou a me responder com a palavra. Ele falava, olha, isso que você está passando pode ser algo espiritual, na Bíblia diz isso, diz isso. E começou a fazer sentido para mim. Porque eu cresci na igreja, mas eu estava afastado. E quando fala que tem algo na palavra, a gente tem um temor, mesmo que a gente não caminhe com Deus. E aquilo começou a fazer sentido para mim, até que ele virou um amigo meu. Começou a frequentar minha casa, eu falei, cara, como que você sabe tanto da palavra? E ele falou, Jota, eu sou pastor. E eu fiquei com muita vergonha, porque eu lembrei como eu chegava na barbearia, as coisas que eu falava. E o cara era pastor, eu falei, por que você não me falou isso antes? Ele disse, olha, eu queria até falar, mas o Espírito Santo me conduziu a te ministrar aos poucos, senão você ia correr.